Estamos de volta com o programa Educare, hoje falando sobre geração Y. Você pode participar do nosso programa mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @programa Educare. Sidney Oliveira está aqui contando para a gente um pouquinho das características. Sim. E os desafios, o que essa geração agora vai trazer de situações para a gente poder ultrapassar. Você sabe que eu fico sempre pensando nas gerações e a gente começa a tentar localizar por datas, data de nascimento, quem nasceu em 80. Então tem alguém que está ouvindo a gente, ou eu nasci em janeiro de 81, então Pronto. Eu sou da Y. Olha, não, mas eu nasci em 79. Quer dizer, as datas em si, elas são pouco relevantes. Aliás, não são nem científicas. É mais uma forma didática, né? Exato. Assim, para a gente poder se localizar. É só para a gente localizar o tempo. Mas é evidente que quem nasceu no início da década de 80 já está numa etapa da vida de desafios diferentes de quem, por exemplo, tem 18 anos de idade hoje, que nasceu provavelmente em 93, 94. Então a gente tem que começar a localizar esse processo de entendimento, de desafios do jovem, primeiro em duas categorias de jovem. Nós temos duas categorias de jovem. Uma que vai dos 18 aos 25, e esse jovem é aquele jovem que já está na idade universitária, ou pelo menos está entrando nesse período. Ele está com o desafio, sim, de arrumar o próprio emprego, de arrumar uma fonte de renda pessoal. Esse é um jovem, eu diria que esse é o centro da geração Y de hoje. Tem uma juventude precoce, pelo menos em algumas coisas, que são aquelas crianças que estão entre 10 e 17 anos, e aí a gente está falando de criança e adolescente. Esses também, em algumas circunstâncias, atualmente, eles estão com um nível de precocidade muito grande. Aliás, até com menos de 10 anos, Sim. a gente vê crianças com 9, com 8 anos já exercendo algum tipo de comportamento que muitas vezes os pais ficam todos orgulhosos, né? Olha, meu filho já faz isso, como se fosse um pequeno adultinho. Né? E não é isso, a gente tem que lembrar que nenhuma criança ela é precoce porque sabe usar o novo equipamento que comprou, o novo celular, sem ninguém nem ter ensinado. Isso não é precocidade, isso é só exposição. E ela, obviamente, sendo criança, ela não tem muita barreira, não tem muito limite, então ela vai. E a tendência é, cada vez mais, os equipamentos, isso vai uma dica para os pais, os equipamentos cada vez mais são intuitivos. Então é muito fácil de usar, desde que você não tenha medo. Então explore o equipamento, você vai descobrir que você é tão inteligente, tão precoce quanto uma criança de 5 anos, porque essa ideia da intuitividade, ela trabalha justamente com os medos, quer dizer, eu não preciso ter medo de usar o equipamento, a rede social, não, entra solto. Como alguns idosos hoje, pessoal da terceira, da quarta idade, eu tenho reparado, eles também estão entrando nessa parte da tecnologia e eles são quase uns geeks, né? Dependendo da situação. Então, nós temos alguns desafios. O jovem com menos de 17 anos, ele tem o desafio de sim, entender o que ele espera do mundo. E ele tem que começar a se desconectar da dependência dos pais, porque os pais exercem muita facilidade, muita dependência para os filhos. E os filhos têm que começar a aprender isso. Então, esse é o primeiro desafio para quem está na adolescência hoje. Agora, o jovem dos 18 aos 25 anos, ele já não tem mais esse tempo. Ele já está no processo de entrar no mercado de trabalho, ou seja, ele vai ser desafiado. Provavelmente, um jovem de 18 a 25 anos, ele vai ser desafiado em empregos que ainda não existem. Aliás, cargos que não existem, funções que não existem. Uma mais conhecida hoje, que é analista de redes sociais. Isso não existia há 3 anos atrás, não era um emprego. E hoje tem muita gente fazendo, já devem surgir faculdades que vão ensinar a pessoa a ser formada em analista de rede social. Quer dizer, tem muitas funções novas, muitos cargos novos que vão surgir. Então, eles vão trabalhar em empregos que nem estão aí presentes ainda. Outra coisa, o jovem de 18 a 25, ele realmente precisa ter intimidade com tecnologia. Ele precisa aprender a usar, sim, as redes sociais, não para se divertir, nem para falar de o que ele está vestindo, onde que ele foi no último final de semana. Isso é parte do processo de aprendizado, de maturidade. Mas ele precisa das redes sociais porque a comunicação dele nesses próximos 50 anos, ela vai se dar muito mais através das redes sociais, em todas as suas matizes, do que realmente através do antigo celular, do antigo e-mail, porque isso tudo já está
esgotando a sua capacidade de utilidade. A gente mesmo não está mais usando tanto o celular. O próprio contato que eu fiz com o Sidney, eu busquei lá no Face, mandei uma mensagem, ele respondeu. Exato. Nem nos falamos por telefone. Não, e mesmo no telefone, se você pensar bem, o celular, e quem está nos ouvindo vai prestar atenção no que eu estou falando. A gente está deixando de usar o celular e usar o torpedo do celular, porque é mais conveniente. Quer dizer, a gente está substituindo isso. O jovem de 18 a 25 anos que entra agora no mercado de trabalho, ele tem que ter toda a intimidade com isso. Agora, ter intimidade significa o quê? Ele ganhar aprendizado nisso. Então, é óbvio que ele está usando a rede social ainda de um jeito adolescente, de um jeito infantil. Ele tem que ganhar maturidade com isso. Quer dizer, ele tem que ver a praticidade, a aplicação disso, porque o mercado de trabalho vai exigir essa intimidade com redes sociais. E, principalmente, esse jovem vai estar diante de um cenário de problemas novos, absolutamente novos. Ninguém conhece os problemas que estão acontecendo daqui para frente. Nós, essa semana, nós estamos diante de uma realidade que não é uma realidade conhecida em nenhum cenário do mundo, desde que a gente está aqui. Um cenário conhecido, os Estados Unidos está com uma avaliação mais baixa. Isso nunca aconteceu. Nunca quer dizer, é cenário novo. Eu vi uma reportagem falando dos jovens que estão, os novatos na Bolsa de Valores, eles estão enfrentando agora a primeira crise, quer dizer, essa crise que foi ontem. Essa crise é nova. Então vivenciando situações... Exato. Que então, os jovens de hoje, eles não podem olhar para o passado, eles têm que olhar para frente. E eles vão ser desafiados a resolver problemas que nós nunca enfrentamos. Esse desafio, o jovem precisa ganhar maturidade. Ele precisa ganhar maturidade porque ele tem a energia, ele tem a capacidade criativa, sim, para fazer esse movimento. E eu costumo usar uma parábola para falar sobre isso, que é uma história da águia. A águia, em algum momento, ela pega o filhote dela e joga para fora do ninho. Tem um objetivo isso, que é que o filhote descubra que tem asas. E ele, obviamente, começa a voar a partir do momento que ele abre as asas, descobre que tem asa. Isso parece uma coisa meio cruel, porque a águia jogando fora o filhote do ninho, o filhote ainda não está pronto. O filhote talvez não esteja pronto. Então, o que ela faz? Ela mergulha junto. Talvez esse mergulha junto, a águia somos nós, os mais veteranos. Ela mergulha junto, fica atenta se ele vai abrir ou não a asa. Mas não tem como fazer por ele. Não pode fazer. E assim, em algum momento ele pega e abre a asa. Aí que a águia aparece do lado dele. Quando a águia aparece do lado dele, ela mostra para ele o seguinte, agora tá voando, tá gostando que tá voando? Que bom, agora dá uma olhada. Ela vai, pega um roedor, volta para perto dele e come. Ela transmitiu, ela educou ele, agora é com você, vai. Tá? E esse filhote tem que tentar pegar um roedorzinho para comer, senão ele não sobrevive. Ele não tem habilidade, ele não tem capacidade, ele se machuca todo para tentar pegar primeiro, porque ele ainda não tem habilidade. Mas ela expôs ele à experiência, porque senão ele fica no ninho com a boca aberta lá esperando a comida. Então, esse jovem tem que fazer esse processo. A gente tem que ver a geração Y hoje, o jovem de 18 a 25, é um jovem extremamente talentoso, extremamente capaz, mas ele ainda está dentro do ninho, tá? E assim, falando um pouco com as pessoas mais veteranas que estão nos ouvindo, a gente não está agindo como águia, a gente está agindo como uma outra ave, né? Que é a galinha. A gente coloca embaixo da nossa asa, cuida, prepara. Eu brinco às vezes, falo que o ninho nosso, ele não está ficando do mesmo tamanho, ele está crescendo. A gente coloca a TV de plasma no ninho, coloca banda larga, vai colocando facilidades. E eu vejo muitas vezes o processo educativo cheio de distorção. Um jovem de hoje, ele vai, por exemplo, para uma festa, uma balada, e descobre que esqueceu a carteira. Ele faz o que hoje? Há 30 anos atrás, o que ele tinha que fazer? Voltava para casa, brigando consigo mesmo, xingando porque ele esqueceu, mas ele tinha que voltar para casa, porque esqueceu a carteira. Hoje ele faz o quê? Liga para o pai. Liga para os pais e o pai faz o quê? A mãe faz o quê? Enche a orelha dele de bronca. Tá vendo? Eu falei, você não presta atenção, você é irresponsável, você o quê? Tô levando. Pronto. Então não adiantou nada a bronca, quer dizer, ele está levando, significa o quê? Que esse jovem não enfrenta a consequência e está precisando enfrentar a consequência. Ou seja, a gente fica agindo como águia, buscando os roedores para ele, ele vai ficando confortável, gordo lá no ninho, e uma hora ele vai precisar sair desse ninho. O que acontece? Então, se a gente não colocar esse jovem para voar, não dar espaço para ele voar, ele não vai mostrar o talento dele.
ele vai ficar, sim, muito bem como uma galinha. A gente está criando um jovem para ser águia ou para ser galinha? Aí vem a pergunta para o telespectador. Nós estamos criando o quê? Quem que a gente está criando nesse processo? Está na hora da gente pensar um pouquinho que se nós somos águia, é porque alguém lá atrás jogou a gente, expôs a gente. E a gente tem que começar a aprender. Eu diria que talvez o assunto geração deveria ser a geração FY, né? O Forever Young. A gente está precisando aprender a dar espaço para o mais jovem. Ele está precisando, sim, da sua cicatriz. E não aquela cicatriz que é tratada com mentiolato novo, que não arde, né? Está precisando da cicatriz que era aquela que nós tivemos. Você caiu na tua vida, você lembra de ter machucado o joelho. E lembra que o mais duro não era o machucado, o duro era o ardido do mentiolate. Mas esse ardido vinha com assoprinho da mamãe. Vinha com assopro. Hoje, o que a gente está fazendo? A gente está falando, filho, vai lá na gaveta, passa o mentiolate, depois eu vejo. Porque a gente está ocupado, está trabalhando, a gente está ocupado trabalhando justamente para dar facilidade, enquanto que ele está precisando não é de facilidade. Ele está precisando de experiência, de exposição, sim, precisando de exposição acompanhada. Não é uma exposição larga e deixa ver o que acontece. Não, deixa ele fazer e fica perto para ensinar quando ele machucar. Fica perto para dar o assopro quando precisar. Você não pode tirar dele a cicatriz. E é o que a gente tem feito, né? É isso aí. O Sidney tem livros, né? Autor de livros sobre a geração Y. Geração Y da editora Integrar, é uma série de livros. E vocês podem saber um pouco mais também sobre o trabalho sobre a geração Y no www.sidneyoliveira.com.br e pode segui-lo também no Twitter no @SidneyOliveira. Sidney, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Luciane. Muito obrigado. Ficamos por aqui com o Educare e te espero no próximo programa. Até lá.